Se alguém quiser derrubar o presidente lá, o povo ir para as ruas tentar tirar o presidente à força, as Forças Armadas podem impedir? Pode. Pode não. Deve. É obrigação das Forças Armadas. A destina-se à garantia dos poderes constitucionais, legislativo, executivo e judiciário. Então, fica até um pouco conflituoso numa manifestação onde nós temos lá o mesmo cartaz tem lá, artigo 142, e do lado tem um cara, fecha o Supremo, outro lado, AI-5, fecha o Congresso. Não combina. Não combina. Ou você é a favor do artigo 142, que garante os poderes constitucionais, ou você é a favor do AI-5, que tem que fechar o Congresso, ou você é a favor de fechar o Supremo. Então não pode confundir as coisas. Está aqui a Constituição. Estou lendo aqui para você. Estou lendo. Nós não estamos nos enganando. Artigo 142. As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. E por iniciativa de qualquer destes, dos poderes constitucionais, legislativo, executivo e judiciário, da lei e da ordem, o nosso conhecido GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Então, as Forças Armadas podem, com autorização de qualquer dos poderes, não precisa ser só do presidente, aqui ele fala que pode ser do presidente, executivo, pode ser do legislativo e pode ser do judiciário. Qualquer dos poderes pode acionar o GLO, a Garantia da Lei e da Ordem. Está aqui, artigo 142. E a garantia dos poderes constitucionais quer dizer, garantir de acordo com o capítulo 5. O capítulo 5 é o título. É a defesa do Estado, nosso Estado democrático de direito, e das instituições democráticas. Nós temos que garantir as instituições democráticas. Então, não pode haver confronto entre o Supremo e o Legislativo, e acontece muito, desde que eu entrei no Congresso, o que mais a gente reclama é que o Supremo fica toda hora invadindo nas competências do Legislativo. Quando, vamos lá, a gente pode tirar a questão do pacote anticrime, que foi adotado o juiz de garantia, e o Supremo falou, não pode, mas o Congresso votou, o presidente sancionou e o Supremo negou. Então, essa invasão de atribuições, isso fere a Constituição, isso fere. E quem tem que garantir isso? As Forças Armadas, resumindo, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Então, as Forças Armadas têm que garantir os poderes do Congresso. As Forças Armadas têm que garantir os poderes do Supremo. Mas que poderes são esses? Os poderes que a Constituição determina. Os poderes que a Constituição determina. Então, o Supremo não pode invadir os poderes do Executivo. Nós vimos uma clara invasão quando o presidente decide, aplicando a lei, nomear o diretor-geral da Polícia Federal, e o Supremo, numa canetada, impede o presidente de exercer o seu poder. Poderia se aplicar o artigo 142? Lógico, está aqui. Garantia dos poderes constitucionais. As Forças Armadas têm o papel de proteger as instituições democráticas. No artigo 2º, estou falando aqui porque está tendo muito conflito. Desde que eu entrei no Congresso, já vejo o conflito do Supremo com o Congresso, e agora, nos últimos tempos, nós estamos assistindo um confronto do Supremo com o Executivo, muito claramente. Vamos lá. A Constituição, primeiro, ela fala o seguinte: no artigo 1º,
parágrafo único, fala que todo poder emana do povo. Não quer dizer que o povo pode chegar e tirar o presidente, pode chegar lá e retirar e fechar o Supremo. Não. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. A gente sabe que tem termos que a Constituição permite que o povo exerça o seu poder, mas não fechar o Supremo, não de fechar o Congresso, não de retirar o presidente. Não vamos confundir as coisas. E no artigo 2, são os poderes da União. São os poderes da União. Independentes e harmônicos. Senhores, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Independente entre si. O Executivo, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, essa ordem, o Executivo e o Judiciário. São independentes e harmônicos. Isso quer dizer o quê? Que um não pode entrar nas atribuições dos outros. E nós temos aqui a Constituição que diz as atribuições do Legislativo, as atribuições do Executivo e as atribuições do Judiciário. Não pode invadir, uma instituição não pode invadir a outra, as atribuições da outra. E quem que vai garantir isso? Artigo 142, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Deu para ficar claro? Não é golpe militar. Aí a intervenção das Forças Armadas tem que ser pontual. É naquele, por exemplo, se as Forças Armadas poderiam intervir na questão da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, é uma. Né? Em outros casos, que há um confronto entre os poderes, as Forças Armadas têm que agir naquele ponto, somente naquele ponto. As Forças Armadas não podem assumir o poder, não pode assumir nenhum tipo de poder. O artigo 142 não fala de um golpe militar. Isso tem que ficar claro. Não existe na Constituição, então vamos parar de leseira, não existe na Constituição golpe militar. Não existe. Artigo 142, ele fala da definição e as atribuições das Forças Armadas, constituída pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. São instituições permanentes, regulares, sob a hierarquia e disciplina, sob a autoridade do presidente da República, que destinam-se à defesa da pátria, destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e, por meio destes, da lei, né, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, nosso conhecido GLO, garantia da lei e da ordem. Então, aqui não diz de maneira nenhuma, e muito pelo contrário, que as Forças Armadas podem fazer uma intervenção militar no país. Ela pode ser exercida, sim, em um determinado ponto, para garantir o exercício dos poderes constitucionais. Então, ele tem que garantir tudo que a Constituição manda sobre o Supremo Tribunal, tudo que a Constituição manda sobre o Congresso Nacional, tudo que a Constituição manda dos poderes do presidente da República. Então, ela vai garantir as instituições legislativo, executivo e judiciário. Em nenhum momento o artigo 142 fala em intervenção no país, em uma intervenção pontual para manter a harmonia e a independência dos poderes. Então, não cabe você colocar artigo 142 numa cartolina e na outra cartolina você levantar a I5, ou você levantar, fecha o Congresso, você levantar, fecha o Supremo. Então, não combina. Então, se você clama, se você
invoca o artigo 142, você está invocando certo, você está invocando a Constituição Federal, mas a intervenção ela é pontual, é para garantir o exercício dos poderes constitucionais. É crime, até aqui, o artigo 5º, no artigo 5º que fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, no artigo 5º, inciso 44, ele fala o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. É crime inafiançável, imprescritível. Grupos armados, civis ou militares que atentem contra a ordem constitucional, contra a nossa Constituição e contra o Estado democrático. Então, não existe essa leseira que o artigo 42 é um golpe militar. É o golpe militar na Constituição, como eu escutei algumas pessoas falando aqui. É golpe militar na Constituição. Isso aí é leseira, é balela. Não existe golpe militar na Constituição. Os militares têm que fazer cumprir o quê? A Constituição. Existe a intervenção? Existe. Está aqui. Para o quê? As Forças Armadas destinam-se para quê? Para a defesa da pátria e para garantia dos poderes constitucionais. Aí sim, ele tem que intervir para garantir os poderes constitucionais. Que poderes são esses? O legislativo, o executivo e o judiciário. As Forças Armadas estão sob a tutela do presidente, né, por uma questão estratégica de defesa da pátria, por Estado executivo, mas elas podem ser acionadas por qualquer dos três poderes. Ela pode ser acionada por qualquer dos três poderes. As Forças Armadas não pertencem a uma pessoa, mas à nação. É uma instituição permanente. Ela não pertence a um governo, é uma instituição permanente. Está lá para garantir o Estado democrático de direito. Então, o Constituinte, que veio de um regime de 20 anos, um regime militar, uma ditadura militar, se alguém quiser falar assim, e mesmo assim colocou esse artigo aqui na Constituição, porque sabia que se o Supremo poderia querer dar um golpe no país. Com uma canetada, ele tira todos os poderes do presidente. Nós vamos e quem que vai poder recorrer contra o Supremo? Então, o Constituinte, sabiamente. Então, se o Congresso se reunisse, tal, quisesse formar agora um levante contra o presidente ou contra o Supremo, quem ia poder intervir? Então, quem pode fazer essa intervenção, mas dentro da Constituição e de maneira pontual para garantir os poderes constitucionais são as Forças Armadas. Artigo 142. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou dessa live, compartilha para que esclareça essa questão, se é golpe, se é intervenção, o que é o 140, o que é esse artigo 142. É isso. Vamos lutar para ter um país cada dia mais próspero, cada dia mais democrático. Isso nós não abrimos mão. Se você gostou dessa live, compartilha. Se você está no YouTube, clica aí, começa a seguir o nosso canal, informa para os amigos. E já falei, sou o deputado federal capitão Humberto Neto e o mandato é nosso.